Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é muito comum a gente ver relatos bíblicos, principalmente nesse evangelho, de Jesus rezando. Em particular, muitas vezes, na montanha, de madrugada e assim por diante. Mas poucas são as passagens que nos mostram o conteúdo da oração de Jesus Cristo. Jesus até ensina os apóstolos a rezarem o Pai Nosso, mas ele não reza com eles. Existe no capítulo de modo especial, em João 17, que tem a chamada oração sacerdotal de Cristo. É uma bela oração. E podemos dizer que também o Evangelho de hoje é uma das orações de Jesus. O que Jesus rezava e como ele rezava. Ele rezava sempre ao Pai. Ele começa hoje então um louvor ao Pai. Pode parecer estranho se nós entrarmos no fundamentalismo, porque a Bíblia, meus irmãos, não pode ser lida de forma literal. Eu tenho que entender. Muitas vezes são enigmas, parábolas, que quer dizer alguma coisa para nós. E aqui deu a entender que Deus esconde algo de algum grupo e que alguns são privilegiados e outros não. Mas se nós entrarmos nessa linha, nós vamos cair talvez naquela interpretação que alguns são predestinados à vida e a outros são predestinados à morte. Nós não podemos entrar nisso. Aqui, meus irmãos, é um louvor de Jesus. E por que esconder algo? O que ele esconde? E a quem ele se revela? Meus irmãos, então ele esconde algo, esconde alguma coisa de um grupo e revela a outro grupo. E o que é revelado? O que é revelado? Possamos pertencer a um grupo ou a um outro grupo? Ele esconde algo dos sábios, meus irmãos, e entendidos. Mas quem são os sábios e entendidos? A quem ele se refere? Aqui nesse texto, meus irmãos, ele refere-se aos fariseus e aos sumos sacerdotes, que são os religiosos, muitos religiosos daquele tempo. Hoje a expressão farisaica é como algo negativo, mas no tempo bíblico de Cristo, fariseus, podemos dizer que os fariseus, hoje, trazendo para o mundo de hoje, somos nós, religiosos, que acreditamos e vivemos a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos, como é que uma pessoa vive para Deus e não percebe, Deus presente, a ponto de Deus dizer para nós que se esconde dessas pessoas? Meus irmãos, devemos ter cuidado. A religião é uma graça. Ela religa o nosso modo que nós vivemos, Mas muitas vezes ela pode nos cegar. Não é dizer que Deus esconde de nós, mas nós não podemos ver e perceber a presença de Deus. Por outro lado, meus irmãos pequeninos, quem são no mundo bíblico? Quem são? São os endemoniados, os pagãos, as prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles pequenos judeus que não estavam na casta forte farisaica. Essas pessoas, meus irmãos, tinham muito mais sensibilidade de acolher Cristo. Nós podemos então dizer, meus irmãos, voltando ao texto bíblico, voltar aos fariseus do tempo da Bíblia, o que fez eles ficarem escondidos para Deus? A arrogância, a prepotência, o poder. Meus irmãos,
o que tornaram eles como Deus de si mesmo, e de não aceitar aquele que vem na pobreza, montado no jumentinho, ser o Filho de Deus. Como pode, né? Você, Jesus, misturar com os pecadores? O que faz hoje, meus irmãos, as pessoas não conseguirem ver Deus? É a arrogância, a prepotência, o poder. Quer dizer que quem não crê em Cristo, que quem crê em Cristo é arrogante? Podemos dizer que sim, mas o que faz eu poder acreditar ou não? Meus irmãos, a fé é um dom de Deus. Sim, por outro lado, a fé é também uma decisão que eu tomo. Dizia a igreja que nós temos duas vias importantes do conhecimento de Deus, o natural e o sobrenatural. Mas o que é o natural? Meus irmãos, o natural é quando a gente olha para a natureza e consegue perceber a sua beleza e vê ali a presença de Deus. E a fé é o sobrenatural. O que nos cansa, meus irmãos, muitas vezes no mundo de hoje, são as correrias, as dificuldades, a doença, o pecado. Quantas energias a gente gasta quando estamos no pecado? Infidelidade, libertinagem, roubo. Quando fazemos alguma coisa errada, a nossa mente nos acusa e vai nos consumindo, vai pesando sobre nós. Só que nós católicos, meus irmãos, estamos fugindo da confissão. E uma boa confissão alivia o peso, o fardo. No confessionário, é o único tribunal do mundo que o réu entra, confesso e sai absolvido. Porque, havendo arrependimento, a graça acontece. Diz Jesus que o jugo dele é suave, o fardo é leve. O fato de irmos à missa, orarmos, o fato de nós fazermos uma boa confissão, não tira de nós o jugo e o fardo, porque o jugo é necessário. Porque Jesus diz, tome sua cruz e siga-me. Enquanto estivermos nessa terra, iremos carregar alguma coisa, só que será muito mais leve quando eu estou com Jesus ao meu lado. Nesse evangelho, Jesus louva o Pai. Jesus agradece ao Pai porque os mistérios do reino não foram revelados aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Não são necessariamente os menos instruídos, mas são aqueles que têm coração humilde, aberto a Deus. São aqueles que reconhecem que precisam da graça divina. Os sábios representam aqueles que confiam apenas em si mesmos e fecham o coração à ação de Deus. A mensagem é clara. Para conhecer Deus, não basta inteligência, é necessário humildade e fé. Jesus é o revelador do Pai. Jesus afirma, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui, meus irmãos, aparece uma profunda verdade sobre a identidade de Cristo. Jesus não é apenas um profeta, ele possui uma união única com o Pai. E por meio dele que chegamos ao conhecimento verdadeiro de Deus. Por isso, a vida cristã não consiste apenas em seguir ensinamentos morais, mas em entrar numa revelação pessoal com Jesus. Jesus faz um convite aos cansados. Jesus dirige-se a todos os que estão cansados, desanimados, oprimidos, sobrecarregados pelo pecado, sofrimento ou preocupações. Ele não promete ausência de problema, mas ele oferece algo maior, descanso para a alma. Esse descanso é a paz interior que nasce da confiança em Deus. Agora Jesus fala do jugo. O jugo, meus irmãos, era uma peça colocada sobre os bois para conduzir o trabalho. À primeira vista parece estranho que Jesus ofereça um jugo, mas o sentido é, todo ser humano carrega algum peso. Seguir Jesus também exige compromisso, porém o peso de Cristo é diferente. Seu jugo é suave, porque é sustentado pelo amor e pela graça. Enquanto o pecado escraviza, Cristo liberta. E aí, meus irmãos, enquanto o orgulho pesa, a humildade traz a paz. Quando Jesus diz, aprendei de mim, Jesus não quis dizer, aprendei dos meus milagres e nem aprendei do meu poder. Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade são o centro desse ensinamento.
A mansidão e a humildade são o centro desse ensinamento. A mansidão vence a violência, a humildade vence o orgulho. Ambas abrem espaço para a ação de Deus. Este Evangelho nos convida a ser pequeninos diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade dele. Buscar Jesus quando estivermos cansados e angustiados. Aprender a mansidão e a humildade de Cristo. Confiar que Deus caminha conosco e torna leve o peso da nossa vida. A mensagem central desse Evangelho: Jesus não chama os perfeitos, mas os cansados. Ele oferece descanso àqueles que confiam nele e aprendem a viver com um coração manso e humilde. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, os fardos não desaparecem necessariamente, mas deixam de ser carregados sozinhos. Por isso, nós te pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.